um aumento de produtividade diminui o nível de emprego. Dado o Y, se o A aumenta, esse cara aqui reduz, certo? Se esse cara aqui sobe, dado esse cara fixo, esse cara aqui cai, certo? Falando, explicando mais ou menos como o professor de matemática explicava, viu? No segundo grau, no primeiro ano, tá? Era assim que ele explicava. Então, se esse A sobe, dado A, esse N aqui cai, certo? Então, cai o volume de emprego. A preocupação é de que, dado um produto, um aumento na produtividade, diminui o nível de emprego, dado o nível de produto, certo? Esse capítulo explora a questão em particular, as respostas do produto, emprego, desemprego, no curto e médio prazo. Então, aí eu tenho minha curva de demanda agregada, minha curva de oferta agregada, modelo ISLM, né? Tem o emprego e tem o preço, nível de preço ali. Oferta agregada e demanda agregada para um dado nível de produtividade. A curva de oferta agregada tem declinação ascendente, ou seja, o produto leva a aumento de nível de preços, de aumento do nível de preço, porque o produtor quer vender mais a maior preço possível. E a curva de demanda agregada tem declinação descendente. O consumidor quer consumir, aqui no caso é emprego, né? Desculpa. É que aqui está relacionando emprego e preços, tá? A oferta, no caso, são os trabalhadores, tá? É que ele botou oferta agregada aqui, tá bom? E a demanda agregada seria os empresários. O que fica complexo aqui é que ele bota o emprego aqui no meio. Se a gente fosse pensar pelo ponto de vista do consumidor, o consumidor quer a maior quantidade de produto ao menor preço possível. E o produtor quer a maior quantidade de produto ao maior preço possível, certo? Agora, quando você relaciona o Y com o emprego, certo? Que é o produto aqui, ó, dividido por A, então aqui você vai ter também as curvas de demanda e oferta por trabalho. Essa aqui vai ser a oferta por trabalho e essa aqui vai ser a demanda. Mais ou menos assim, grosso modo, tá? Só para a gente entender. Alguma dúvida? Vamos ficar por enquanto na curva de demanda e na oferta de demanda agregada e oferta agregada. Ó. A curva de demanda agregada tem inclinação descendente. Um aumento no nível de preço faz com que o produto caia, certo? Então, a demanda agregada é isso aqui. E a oferta agregada é isso aqui. Para frente. O impacto de aumento da produtividade sobre o produto e o emprego, no curto prazo, depende de como ele afeta as curvas de oferta e demanda agregada. O aumento da produtividade reduz a quantidade de trabalho necessária. O aumento da produtividade reduz a quantidade de trabalho necessário para obter uma unidade de produto, resultando em um custo e um preço menor para dado nível de produto. A curva de oferta agregada se desloca para baixo. Aqui. Deslocar para baixo, certo? Tá? Por exemplo. Efeitos da maior produtividade sobre a demanda agregada depende da fonte do aumento da produtividade. Avanços tecnológicos aumentam a perspectiva de lucros e levam à exploração de investimentos. A curva de demandas por bens aumenta e a curva de demanda agregada se desloca para a direita, certo? O uso mais eficiente de tecnologias existentes pode requerer um pouco ou nenhum investimento. Preocupações quanto à segurança no emprego podem aumentar a poupança e a curva de demanda agregada se desloca para a esquerda. Tá? Então, são duas outras aplicações. Aí ele coloca aqui, ó, efeitos do aumento da produtividade do produto no curto prazo. Então, pode ter um efeito positivo, como pode ter efeito negativo. É isso que ele quer destacar. Ó, o aumento da produtividade desloca a curva de oferta agregada para baixo. Seu efeito sobre a curva de demanda agregada é ambíguo, pois pode deslocar-se para a esquerda ou para a direita. Nesse gráfico, presumimos deslocamento para a direita, certo? Então, primeiro ponto, o aumento da curva de oferta
da produtividade vai deslocar a curva de oferta agregada para baixo, né? O aumento da produtividade reduz a quantidade de trabalho necessária para obter uma unidade de produto, resultando num custo-preço menor para um dado nível de produto. Então, a curva de oferta agregada se desloca para baixo. Então, primeiro ponto, a curva de oferta agregada vai se deslocar para baixo. O efeito da demanda agregada é ambíguo, certo? O efeito da maior produtividade sobre a demanda agregada depende da fonte de aumento de produtividade. Avanços tecnológicos que aumentam a perspectiva de lucro e levam à explosão dos investimentos, a demanda por bens aumenta e a curva de demanda agregada se desloca para a direita. O uso eficiente de tecnologias existentes pode requerer pouco ou nenhum investimento. Preocupações quanto à segurança do emprego pode aumentar a poupança e a curva de demanda agregada se desloca para a esquerda. Então, pode deslocar para a direita ou para a esquerda, curva de demanda agregada, a partir do progresso tecnológico. Evidência empírica. Peraí, professor, volta um pouquinho lá. Volta. Para ver se onde ele desloca. Não, aqui, mais um. Ou no gráfico? Isso. Aí. Pronto. Peraí. Vou tirar print. Peraí. Tira assim. Se bem que estão todos os slides lá, viu? Eu consegui. Coloquei todos, tá? Ah, tá. Então tá bom. Mas pode tirar print também, é bom. É bom tirar. Tirei. Professor, o Felipe fez uma pergunta. Tá, deixa eu ver aqui. Ele perguntou, só o preço altera a inclinação da curva neste caso? Uma boa pergunta. Só o preço, né? A inclinação aqui, a inclinação da curva, nas curvas de demanda e oferta agregada, né? Na verdade, ele, para deslocar, assim, primeiro responder a pergunta do Felipe, deixa eu colocar aqui. Vamos lá. Os deslocamentos das curvas vão ocorrer em função de fatores exógenos, certo? Certo, Felipe? Aqui no caso, tá? Porque eu tenho preço aqui e tenho produto, por exemplo, certo? Quando a gente estuda o ISLM, o preço ele acaba alterando a curva, porque aqui eu teria taxa de juros. Certo? Quando eu estou com ISLM aqui, eu tenho taxa de juros e produto, por exemplo, certo? Ou tem uma relação taxa de juros e produto, aí o preço acaba deslocando, como a gente viu anteriormente, certo? Aqui nesse caso, o preço aqui e o produto são variáveis endógenas, graficamente, ó. Tem o nível de preço e tem o produto. Então, quando eu tenho essas duas variáveis que são endógenas, eu não ocasiono deslocamento da curva, mas deslocamento na curva. Então, essa é a grande diferença no gráfico, quando eu tenho uma variável endógena, que eu pego aqui, ó, variações dentro dessa linha aqui, ó, de preço e produto, e exógenas, que é o fator que ele coloca, que ele menciona para alterar o preço. Ó, o fator exógeno que ele coloca aumenta a produtividade. Certo? Que não está no gráfico. Cadê a produtividade no gráfico? Ela é derivada ali, ó, do emprego, certo? Mas ela não está. Tá? Tá bom? A produtividade sendo uma variável exógena afetando o gráfico, certo? Na verdade, afetando o produto que acaba deslocando as curvas. Ela é endógena em relação ao produto, mas exógena em relação a todo o gráfico, certo? Ela vai afetar isso daqui que vai afetar as curvas, tá? Quer dizer, ela vai afetar as curvas que vai mostrar o impacto nisso aqui, certo? Não sei se eu consegui explicar bem. Tá? Cadê o... Certo, Felipe? Felipe disse que tá certo, professor. Tá. Tá bom? Tudo bem até aí? Estão sobrevivendo? Sobrevivendo, Bárbara, até agora? Sim, professor. Cadê a Maria Luísa, a aluna Maria Eduarda, a aluna apaixonada pelo EAD? Cadê ela? Oi, professor, tô aqui. Aí, ó, tá aí, viu? Tudo bem até agora, Maria? Na verdade, não muito, professor, mas tudo bem, né? A gente tá O levando que aí você não desde o ano entendeu? passado. Pode falar. Não, tá tranquilo, assim, aqui é meio difícil mesmo, né? Dar uma entendida agora, quando a Não, gente é para faz mais entender. exercício que Não dá tem pra que dar ser uma difícil, visualizada.
Tem que ser claro. Claro, límpido e... Tem que ser claro como a água. Límpido e incolor também. Nossa, professor. Entendi, então. Não pode deixar. Tá tudo certo por aqui. Não, vamos lá, ó. Pegando a dúvida lá da Maria Eduarda, o gancho. Eu tenho as curvas de demanda e oferta agregada, certo? Primeiro eu tenho a função de produção. Isso aqui é por hipótese, viu, Maria Eduarda? Por exemplo, tem uma função de produção, por exemplo, que ela é a função do estoque de capital do trabalho e tem uma tecnologia aqui no trabalho, tá? Aí daqui eu tiro uma relação que o produto, colocando, por exemplo, um produto como uma função da tecnologia do trabalho, certo? Certo. Deixando de lado as questões do capital. Vou cortar isso aqui, ó. Certo? Por simplificação, vou relacionar meu produto só com trabalho e produtividade. Se eu relacionar o produto com trabalho e produtividade, esse A vai vir para cá. Então, emprego igual a produto dividido por produtividade, certo? Tá? Sim. Tá bom? É isso aqui que ele está mostrando. Aí daqui eu tenho as curvas de oferta e demanda agregada clássicas, que eu tenho aqui, ó, nível de preço e produto. E por que ele colocou esse emprego? Esse emprego que ele está colocando aqui é para mostrar o efeito da mudança tecnológica que ele definiu anteriormente. Ah, daqui, ó. Não que ele está aqui no gráfico. É para relacionar o emprego com o nível de produto. Ah, certo? E ele vai querer colocar uma variável chamada tecnologia, para mostrar justamente se a tecnologia tem um efeito positivo ou negativo sobre as curvas de oferta e demanda agregada, certo? Porque o pressuposto é que com uma inovação tecnológica reduziria o nível de emprego. Tudo bem até aí, Maria Eduarda? Se eu tenho a evolução tecnológica, eu reduzo o nível de emprego, certo? Sim. Essa visão Tá? pessimista, Uma hipótese. Fala, Samuel. essa visão pessimista que você passou. Isso. A visão pessimista. A visão otimista seria que manteria, né? Ou poderia aumentar, certo? O volume de emprego, certo? A visão otimista não seria confecção de novas tecnologias? A otimista seria realmente a destruição criadora, entendeu? Seria como se você tivesse, por exemplo, ó, você destruiu aqueles postos de trabalho e você criou e não alterou o volume de emprego, por exemplo. Ou até aumentou. Na verdade, para aquela máquina, para aquela. É porque a boa parte da tecnologia que a gente vê, vislumbra, a maior parte delas são poupadoras de mão de obra. Quando o indivíduo constrói uma máquina, ele constrói uma máquina muitas vezes para poupar, né? Certo? Uhum. Olhando do ponto de vista que ele está poupando, você não consegue perceber os empregos que estão sendo gerados em outras situações, certo? Uhum. Certo? Por exemplo, eu posso criar alguma atividade aqui na cidade e que ela pode gerar um monte de empregos diretos e indiretos, concorda comigo? Uhum. Que pode ser uma inovação, concorda? Uhum. Tá? Como se fosse assim, um museu interativo, 3D, certo? Que vai gerar uma demanda por esse museu, vai gerar trabalho especializado para atualizar, certo? Um museu de realidade virtual, que tal? Aí seria uma inovação, né? Certo? Sim. As pessoas vão lá para a realidade virtual, interagem, ela tem a opção de interagir com ela, interagir com as outras pessoas, entendeu? Certo? Entendeu? Por exemplo, né? Então vamos lá. Aí a curva. Aí, como o Samuel falou, né? O primeiro exemplo que ele dá é um negativo, mas independente disso, Samuel, o primeiro impacto do aumento da produtividade do produto faz com que a curva de oferta agregada se desloque para baixo. Ou seja, eu vou aumentar minha oferta agregada, certo? Em função da tecnologia. Tá bom? Em função da inovação, vai vir para cá. Agora, o que vai ocorrer com a demanda, se ela vai vir para cá ou para cá? É essa a grande dúvida que ele levanta. Olha lá. O efeito maior da produtividade sobre a demanda agregada depende da fonte de aumento da produtividade.
certo? Avanços tecnológicos aumentam a perspectiva de lucro e levam à explosão de investimentos. Então, a demanda por bens aumenta, a curva de demanda agregada se desloca para a direita. Ou, no outro caso, o uso mais eficiente das tecnologias existentes, pode requerer pouco ou nenhum investimento. Além disso, preocupações quanto à segurança do emprego pode aumentar a poupança e a curva de demanda agregada se deslocar para a esquerda. Visão aqui, por exemplo, de um empresário pessimista, certo? Tá bom? Professor Vladimir, Fala, Orlando. eu poderia complicar um pouco mais aí, no seguinte sentido. Esse aumento de produtividade, em função da oferta ou do desemprego que existe, eu vou citar um exemplo típico, tá? Setor de carne. Tá? Ele aumentou a lucratividade, aumentou o preço, tá? Por conta de troca de mão de obra com custo mais baixo. É o que ocorreu agora na pandemia. Quando você olha os balanços da JBS, por exemplo, eles aumentaram a geração de caixa, ou seja, por conta do aumento do preço, há um aumento de geração de caixa. Ou seja, você está tendo essa mudança exatamente na oferta agregada, que vai gerar lucro, sem fazer qualquer investimento, porque... Exato. Tá? Sem fazer qualquer investimento. Então, encaixa nenhum investimento. Tá? Tá aqui, ó. Exatamente isso. Então, como no caso que você explicou, é o caso que a demanda agregada vai deslocar para a esquerda. Então, e veja bem, aumentou a produtividade, porque você, na verdade, você mudou o nível de custo do salário. Essa ideia aqui, ó, que você está falando. É daqui, ó, peraí. Emprego tecnológico. Então, você reduziu, vamos dizer, porque não tem tecnologia para colocar um magarefe lá, um sujeito para fazer retaliação de um boi, entendeu? Ele só tem que ter habilidade. Então, você tem oferta de mão de obra, você reduz o salário, como foi feito, aumentou a produtividade setorial, vamos dizer. Em tese, a visão parece que é perfeita, só que está uma precarização horrorosa e que você teria que discutir exatamente, vamos dizer assim, esse movimento em função da pandemia mesmo, né? Essa parte de precarização, eu estou com um livro discutindo com o pessoal da disciplina opcional, que é um livro sobre desigualdade, né? Que ele discute na Europa, no caso, certo? Eu gosto de estudar mais casos mais na Europa, mais nos Estados Unidos, porque eu acho que é mais confortável para eu discutir. Eu fico mais confortável. E ele mostra um pouco sobre isso, fala sobre o que você quis dizer agora. Um pouco sobre isso também. Né? Bem interessante seu ponto de vista. Bem legal. Obrigado. Gostei. Mais alguma dúvida, turma? Ô, professor, quando a demanda agregada, ela vai para... Peraí. Um exemplo do Orlando para a esquerda. Isso, para a esquerda. Aumenta a poupança. Os preços aumentam também, por conta que aumenta a poupança? Ou não? Nada a ver. Aqui, no caso, a oferta, ela reduziu. Com a redução da demanda aqui, no caso, ele teve o impacto de reduzir também, né? Tudo mais constante, né? Certo? Graficamente aqui, ó, reduz esse daqui, ó, vai deslocar para cá, vai reduzir dada a oferta, e com a demanda vai reduzir mais ainda. Mas não só para reduzir o preço, vai reduzir o emprego, entendeu? Com menos emprego, ele pode colocar um preço mais baixo, com menos trabalhador, vamos pensar assim. Entendeu? Porque ele está reduzindo os custos de produção, por exemplo. Certo, Bárbara? Certo, professor, entendi. Nesse sentido, tá? Aí o Leonardo, complica não, por favor. O Leonardo já ficou tenso. Não fica tenso, não. Porque, veja bem, isso contraria a tese positivista, vamos dizer assim, de destruição criadora, né? Não é isso? Porque você, no final das contas, você está explorando um dos preços da economia em detrimento do lucro. É isso que... Esse é o raciocínio que você tem que fazer. Não é porque é complicado.
É porque você está agindo de uma forma que parece que é positiva, e a hora que você olha a conjuntura ou o agregado, está havendo pontos O negativos na desemprego situação. tecnológico, que é o autor colocou, né? Isso aí. Vamos lá. Tá, então eu tenho isso aqui, onde é que chegou no deslocamento. Aí vamos para a evidência empírica. Uma pesquisa sobre os efeitos de variações exógenas da produtividade sobre o produto mostra que, às vezes, os aumentos de produtividade levam a aumentos do produto suficientes para manter ou mesmo aumentar o emprego no curto prazo. E, às vezes, o contrário, o desemprego aumenta no curto prazo. Olha que legal! Qual que é a conclusão aí, Orlando? Vê isso aí, ó. Que conclusão bonita. Isso que você vê, eu antecipei. Conclusão nenhuma. Chega assim, pode aumentar ou pode reduzir. Conclusão nenhuma, certo? Tá? Exatamente isso. E aí o que você teria que ver é exatamente por que acontece isso. Pode ser exatamente do jeito que eu falei. Você olha a destruição criadora como uma coisa positiva, porque vem uma tecnologia nova, etc. Mas a hora que você olha no micro, nós estamos falando de macro aqui, mas ele se explica pelo micro. O empresário está aumentando o lucro, está gerando mais lucro em função de uma mudança de situação de desemprego, emprego, troca de mão de obra, sem alterar absolutamente nada na tecnologia. Isso. É porque o conceito de destruição criadora ele é mais forte, porque tem as inovações incrementais e tem as inovações radicais, certo? A inovação incremental, por exemplo, vou construir alguma máquina que vai poupar mão de obra, certo? Vai aumentar o desemprego, concorda comigo? Agora, se eu construo carros e construo um carro autônomo, pode ser que parte dessa mão de obra que trabalhava antes no carro convencional passe a trabalhar para o carro autônomo também, né? Certo? Ou pode ser que eu precise de muito mais trabalhadores para aumentar a minha quantidade de carros autônomos a ser disponíveis no mundo, ao ponto que aumente o emprego nesse setor. Entendeu? Reduziu o emprego reduziu o emprego no setor convencional e aumentou o emprego no setor inovador, radical, vou colocar assim, que são esses termos, tá? O inovador radical e o inovador incremental. Então, aumentou no inovador radical, que ele criou um novo produto, algo muito novo, e reduziu no convencional. Certo, Orlando? Esse é o positivo que eu falo, né? Há uma... Você troca... que você está certo, porque às vezes a gente... o comum é a gente ver uma máquina poupando mão de obra e aumentando desemprego. Que em princípio é negativo, né? Você está reduzindo mão de obra. Em princípio é negativo, mas às vezes na fabricação dessa máquina, você aumentou mais empregos. Você agregou mais empregos na fabricação. A grande questão é o seguinte: será que aumenta mais negativo ou positivo no curto prazo? Esse que eu acho que é o grande problema. É, exatamente isso. E aí precisa de análise, né? Precisa de análise. Né? E quando você tem uma mudança na estrutura produtiva, é o tal do desemprego estrutural, que ele advém da tecnologia também, da mudança de estrutura produtiva. Então, Perfeito. Tá? Produtividade do trabalho e aumento do produto nos Estados Unidos. Há uma forte relação positiva em aumento do produto e aumento da produtividade. Mas a causalidade vai do aumento do produto para o aumento da produtividade, e não o contrário. Ou seja, produto afetando a produtividade, não produtividade afetando o produto. Isso aqui é evidência empírica, certo? A evidência empírica é essa aqui. Tá? Nada pode ser tão fácil que não deve... Nada é tão simples que não pode ser complicado. Então, vamos complicar. Então, vamos lá. Produtividade, taxa natural de desemprego. Então, vamos supor, se as empresas fixam os preços com base em 1 mais Mi, que é a taxa de markup, multiplicado pelo seu custo, certo? O nível de preço vai ser esse aqui, ó. Tem o preço, a taxa de markup, o salário e a produtividade, por exemplo, certo?
A extensão da equação de determinação dos salários anterior, que considera aumento da produtividade determinada por. Então, a gente tinha aquelas mesmas equações de determinação de preços e salários, só que tem a questão da produtividade, que ele vai botar aqui, ó, o A, certo? E aqui vai ser o A aqui na determinação de salários, ó. Como se fosse aqui o AN, certo? E aqui também, ó, se fosse o A, certo? Tá? Tudo bem até aí? Essas são as mesmas equações, a única diferença é que ele bota a produtividade. Certo, Orlando? Ele bota a produtividade aqui. Produtividade. E a produtividade aqui, tá bom? Então, vamos para frente, ó. Então, o que ele quer dizer com essa equação? Preço, determinação de preço pelos empresários, ou equação de fixação de preços dos empresários ou das empresas, é determinada pela taxa de markup, ou seja, quanto que ele consegue colocar do preço em cima do custo marginal, vezes a relação de salário pela produtividade. E a determinação de salários é uma relação que determina da tecnologia, no caso ele bota esperada aqui, né? Da produtividade esperada, do preço esperado, do desemprego e de outros fatores que alteram o salário. Legislação, salário mínimo, FGTS, fundo de garantia, e outras coisas que acabam aumentando o salário, certo? Tá? Outros fatores, vamos dizer aqui. Tá? Que ele coloca até a questão dos sindicatos aqui, tá? Lembrando que quem fala isso aqui é o Blanchard, e é um livro dos Estados Unidos, e o Blanchard é do MIT, se não me engano, certo? Ele só está fazendo uma constatação empírica dos sindicatos afetando os salários aqui, certo? Que aumenta. Ele não está defendendo nem criticando. É uma análise positivista. Taxa natural de desemprego. O salário real pago pelas empresas aumenta na proporção de 1:1 em relação à produtividade. A maior produtividade leva as empresas a fixarem um preço menor, dado o salário nominal. Portanto, o salário real aumenta. Então, tem o salário real, a produtividade e aqui a taxa de markup, né? Quanto maior for a taxa de markup, menor vai ser o salário. Tá? Vamos lá. Sob a condição de que as expectativas estão corretas, então o preço esperado é igual ao preço que realmente o preço efetivo, tanto quanto a produtividade esperada é igual à produtividade efetiva, a equação de determinação dos salários torna-se como WP igual à produtividade, função do desemprego e de outros fatores. Quanto maior a taxa de desemprego, menor o salário real. Né? Salário real, então, para frente. Então, vamos no gráfico. Aí, ó. Pronto, chegamos. Efeitos do aumento de produtividade sobre a taxa natural de desemprego. Certo? O aumento da produtividade desloca as curvas de salário e de determinação de preços na mesma proporção e, portanto, não tem efeito sobre a taxa natural de desemprego. Uma visão, viu, Orlando? E aí, que tal, Orlando? Tá se encaixando o exemplo da JBS. É isso que eu tô achando bem interessante. Nossa. Aqui, ó, não alterou, né? Então, aqui, ó, aumentei a produtividade, eu desloquei tanto a demanda, a determinação de salários, quanto a de preços, para cá, ó, para cima e para cima. Por quê? Olha lá, vamos ver a produtividade aqui. Ó, porque a produtividade, ela... Aqui vai ter um efeito, aqui, ó, a produtividade vai ter um efeito sobre o salário real, certo? Tá? E vai ter um efeito na produtividade, aqui, ó, o A. Isso aqui, o A, a produtividade está aumentando, dado isso aqui, o salário real também está aumentando, certo? Tá? Se os dois estão aumentando, eu vou deslocar para cá. Mas a taxa de desemprego está constante, certo? Tá bom? Vai deslocar a curva de salário, vai aumentar a curva de determinação de empregos.
a equação de determinação de preços e a de salários, mas o salário vai ficar constante. Ou o desemprego vai ficar constante, tá? Vou subir aqui, por exemplo. Evidência empírica. Crescimento da produtividade e desemprego. Médias por década, aí de 80 a 2000. Aí ele vai mostrar o seguinte, que há pouca relação entre o crescimento da produtividade média, da produtividade e do desemprego por décadas. Quando muito, o maior crescimento da produtividade está associado ao menor desemprego. Quando muito, o maior crescimento da produtividade está associado ao menor desemprego. Certo? Há pouca relação entre crescimento médio da produtividade e do desemprego por décadas. Quando muito, o maior crescimento da produtividade está associado ao menor desemprego. Certo? Professor, Eu. essa dinâmica de esse crescimento da produtividade está ligado a um desemprego menor, está ligado com aquilo lá atrás que ele disse que a causalidade é produto, produtividade, não produtividade, produto. Exatamente. Perfeito, Matheus. Entenderam o que o Matheus falou? Entendeu? Sim, sim. Entendeu, Samuel? Sim. Aí o Nix está mandando você acordar, viu? Tá vendo? Intimidade, Samuel, é terrível, viu? Tá vendo? Bom que tá Aí, aí. ó. Entendeu, Nixon? Entendeu, Nixon, também? O que o Matheus falou? Que é a causalidade aqui, ó. Samuel falou isso aqui, ó. Esse resultado está associado com isso aqui que o Matheus ontem falou. Foi preciso, ó. Cadê ele que tá? Olha lá. Há uma, como o Matheus ontem tinha falado, ó, há uma forte relação positiva entre aumento do produto e aumento da produtividade, mas a causalidade vai do aumento do produto para o aumento da produtividade, não o contrário. Então, é produto afetando a produtividade. Se o produto afeta a produtividade, então como é que a gente vai ter uma relação entre crescimento da produtividade e do desemprego? Certo? Então, tem pouca relação. Quando muito, um crescimento maior da produtividade está associado a um maior crescimento do produto e o menor nível de desemprego. Porque a produtividade aumentando o produto. Então tem mais relação produto para o desemprego do que a produtividade para o desemprego em si. Exato, porque afeta mais o produto e o emprego. Assim, na verdade, assim, claro que produto afeta o emprego, mas nunca é na mesma proporção, certo? Então, tem duas coisas diferentes: produtividade, emprego e produto, certo? São coisas que podem ser positivas para um país, certo? Todos os três. Mas a gente não pode dizer que se uma estiver crescendo, necessariamente a outra vai estar na mesma proporção, pelo menos na mesma proporção, certo? Tá? E aqui é uma coisa mais forte ainda, que é a causalidade da produtividade para o produto e não o contrário. Entendeu? Olha lá, como o Matheus falou. Professor, então nesse caso a gente poderia, assim, se fosse para fazer um modelo ou para tentar modelar alguma coisa, estabelecer uma relação causal ou de correlação entre emprego e produtividade, no sentido de emprego primeiro e produtividade depois. Aí teria que pegar as variáveis dependentes e independentes, né? Uhum. Quando a gente geralmente coloca a questão de mercado de trabalho, a gente pega as curvas de oferta e demanda agregada, né? Pega uma equação de salário contra os outros fatores, né? Muitas vezes acaba colocando a produtividade, né? Sim. Certo? Aí a produtividade afetando a oferta ou a demanda por trabalho, por exemplo, entendeu? Entendi. Entendeu? Geralmente coloca assim, algum fator ou inovação ou learning by doing, ano de escola, por exemplo. Quando a gente tem uma equação de salário, a gente bota anos de educação como variável dependente em função do salário das pessoas, certo?
Se a gente colocasse anos de educação como alguma coisa com o learning by doing, que tem uma função de produtividade do trabalhador, então a produtividade afetando o salário, consequentemente afetando a oferta por trabalho, certo? Consequentemente o nível de emprego. Consegui ser claro ou não, Matheus? Conseguiu sim, professor. Tá? Tá bom? Eu adorei essa pergunta, eu gostei bastante. E da sua observação foi precisa. Então, tem aqui. Essa aqui eu já fui. Vamos continuar. Evidência empírica, né? Então, como o Matheus falou, né? Uma pouca relação entre o crescimento da produtividade e do desemprego, quando muito, o maior crescimento da produtividade está associado ao menor desemprego. Certo? Tá? Então, aqui, ó, algumas variáveis macroeconômicas dos Estados Unidos, 95 e 2000. Olha lá, o crescimento do produto, taxa de desemprego, inflação e produtividade, ó. O que vocês estão observando com esses dados aí? Dá para ver que o PIB cresceu numa proporção, tipo, não em proporção, mas enquanto o PIB crescia, o desemprego diminuiu e a produtividade aumentou. Sim, sim. Né? A verdade aumentou. E a taxa de inflação aqui, graças a Deus, ficou mais ou menos constante, né? Uhum. Graças ao ministro da Fazenda e ao presidente do Banco Central de lá. Vamos puxar a sardinha para o nosso lado. Certo? E os agentes que acreditaram nessas gestões aqui, certo? Essa gestão aqui, tá bom? Então, foi aqui uma gestão de bastante sucesso, né? Agora, vê o seguinte, que o desemprego, ele não casa exatamente com o crescimento do PIB, né? Certo? É aquele negócio de magnitude, aqui, ó, tá mesmo, cresceu, desemprego 4,2, aqui, ó, 5, baixou, mas não baixou tanto, tá vendo? Sim, sim, mas é por conta da razão da taxa de desemprego mesmo. Não vai Exatamente, crescer por causa tá na razão. exatamente. Vamos para frente. Efeitos da queda de crescimento da produtividade sobre a taxa natural de desemprego quando as expectativas de crescimento da produtividade se ajustam lentamente. Essa equação aqui de determinação de salários é como se fosse uma equação de demanda por mão de obra, viu, gente? Ele não fala isso, mas é como se fosse uma equação de demanda por mão de obra. Espera aí, desculpa. Essa equação de salário, determinação de salários, é como se fosse a equação que faz com que o trabalhador fale o seguinte, ó, eu vou trabalhar em função disso. E essa equação de determinação de preços é como se fosse a equação que o empresário vai colocar, ó, eu vou colocar meu preço, os meus preços, em função dessa relação com o salário, certo? Meu custo markup e tal. Isso aqui é a relação das empresas. Essa aqui é a determinação, é a relação mais importante para os trabalhadores, certo? Que empresa queria trabalhadores. Então ele bota aqui, ó, queda na produtividade sobre a taxa natural de desemprego, quando as expectativas de crescimento da produtividade se ajustam lentamente. Se os trabalhadores demorarem para ajustar suas expectativas sobre a produtividade, a desaceleração do crescimento da produtividade provocará um aumento da taxa natural de desemprego por algum tempo. Então, o efeito vai ser isso aqui. Vai deslocar para cima, mas vai alterar a taxa de desemprego natural. Certo? Aqui, ó, por exemplo. Certo? Em função da queda de produtividade, tá? Considerando que as expectativas sobre produtividade não estão se ajustando. Porque se estivesse ajustando rapidamente, o desemprego ficaria constante. Certo? Tudo bem até aí? Progresso tecnológico e efeitos distributivos. Progresso tecnológico. Oi. Professor, só uma questão. Ali seria curto e longo prazo ou a gente poderia pensar em curto e longo prazo ali ou não? Ainda ele não está falando do longo prazo, né? Ele não especificou aqui, ó.
Porque ele fala por algum tempo, eu estou imaginando assim. Isso, é no intervalo. É, Isso. então, estou pensando. Isso. Então, É curto prazo. é curto prazo, né? Uhum. Nessa visão aqui, mas de fato pode Por que é ocorrer. curto prazo, Orlando? Porque no longo prazo a gente espera sempre que o desemprego vai ser igual ao desemprego natural. É, Perfeito. Obrigado. Obrigado. Perfeito. Certo? Isso aí. Vira a pergunta que o Rolando fez? Isso aqui é curto prazo, porque no médio a gente espera que isso aqui vai ser igual, seja igual, certo? Tá? Perfeito. Tá? Progresso tecnológico é um processo de mudança estrutural e a mudança na estrutura da economia induzida pelo progresso tecnológico. Transformação é o termo usado para descrever como novas técnicas de produção requerem novas habilidades e tornam as habilidades as antigas menos úteis. Né? O progresso tecnológico é a razão do grande aumento da desigualdade salarial nos Estados Unidos nos últimos 20 anos. Nos níveis mais baixos, por que isso ocorre? E aí? Olha a participação aqui. Estão conseguindo ler o slide? Se eu voltar aqui, vocês conseguem ler? Não, né? Se eu volto aqui, não consigo ler o slide, não é isso? Se eu saio da apresentação, vocês não conseguem ler o slide, né, Bárbara? Como assim? O senhor saiu da janela do PowerPoint? Não, é isso. Dá Acho para que ver sim. A ainda? gente consegue ler o slide ainda. Consegue ver, sim. Consegue ver ainda? Uhum. Tá, então vamos lá. E aí, o que vocês olham para isso daí? Dá uma lida nisso, que vocês conseguem observar. Já estamos quase no terço final da aula, já no quarto final da aula. O que vocês conseguem observar? Professor, o próprio Blanchard dá uma análise legal desse fenômeno, né? Que ele fala que o aumento de tecnologia levou a um aumento de oferta de empregos mais qualificados. Aí isso faz com que empregos menos qualificados, que precisam de menos qualificação, sejam menos demandados. E aí você tem essa divergência de renda, né? Ele quer dar uma ideia, Matheus, da questão do salário de eficiência. Uhum. De você ter um trabalhador tão, assim, ou você ter um trabalhador que faz uma função tão específica que te obrigue a você pagar um salário mais elevado, em função da inovação tecnológica. Uhum. Porque não é todo mundo que vai conseguir trabalhar ou operar naquele tipo de máquina ou equipamento. E essa coisa, para a gente ver, é o seguinte, a gente acha que é uma coisa muito simples, a gente pode colocar uma coisa muito simples, que não é nenhum tipo de inovação radical, nem nada. Por exemplo, trator, utilização de trator. Quantos têm uma especialização que trabalha no campo, tem uma especialização para trabalhar com trator? Certo? E na construção civil, o indivíduo que trabalha com pastilha, né, fazer pastilha de banheiro, né, ou mesmo a pessoa que trabalha com decoração, com design, né, é uma coisa muito específica, né? Certo? Uhum. Então vamos lá. No caso do campo, professor, a melhoria tecnológica das máquinas colheitadeiras, por exemplo, plantadeiras e etc., que o Brasil acaba pegando esse gancho tecnológico, que a gente desenvolveu bem, houve uma redução de emprego, é isso que E o aumento de salário para essas pessoas que exatamente, trabalham com exatamente. Isso. GPS, etc., a ponto de hoje ter máquina que colhe sozinha. Exato. Aí já é outro passo. Você vê como é que inovação tecnológica, né? Inovação é o Tesla do campo. Mas vai precisar de alguém para apertar o botão, né, Ronaldo? Sim, vai ter uma sala de controle. Esse cara aí que vai apertar o botão, ele vai ter um salário mais alto ainda, né? Exatamente. Você precisa de terreno com inclinação determinada. Então, tem uma série de setores, de fatores que vão acabar influenciando isso, né? Sim. A diferença da cana do sul, do centro-sul, para a cana do nordeste, por exemplo. Ela ainda usa mão de obra em função de que a colheita mecânica
ela tem prejuízo por conta da elevação ou inclinação do terreno. Então não dá para mecanizar. Sim. Também tipo de solo, né? E vai, né? Aí vai ser Aí tem que ir para um curso agora de geologia de solos e de geologia aí que. Nem tanto, ainda está dentro, ainda tá dentro do empírico tecnológico aí, ó. Tá bom. Obrigado. O progresso tecnológico é a razão do grande aumento da desigualdade salarial nos Estados Unidos nos últimos anos 20. Nos níveis mais baixos de instrução, houve um declínio tanto do salário relativo quanto do salário absoluto dos trabalhadores. O salário relativo daqueles com pós-graduação aumentou 20% no início da década de 80. Aí a evolução dos salários ali, ó. Pós-graduação, diploma de superior, superior incompleto, ensino médio, isso aqui nos Estados Unidos, ó. Ensino médio incompleto, ó, caindo salário. Olha lá, um médio incompleto, um médio aqui como referência, certo? Ao superior incompleto, diploma de nível superior e pós-graduação, ó. As diferenças aqui, ó. Isso é empírico, tá? Melhoria de capital humano, né? Isso. Lembrando que isso aí é em média, não quer dizer que sejam para todos, tá? É em média. Desde o início da década de 80, houve declínio do salário relativo dos trabalhadores com baixo nível de instrução e aumento do salário relativo daqueles com alto nível de instrução. Casos do aumento das desigualdades salariais. Entre os argumentos para o contínuo aumento do salário relativo dos trabalhadores qualificados estão comércio internacional, as empresas que empregam trabalhadores não qualificados geralmente buscam sua mão de obra no exterior, e progresso tecnológico que privilegia a qualificação. Novas máquinas, novos métodos de produção, requerem trabalhadores altamente qualificados. Ali bota aqui ocupações com maior crescimento entre 98 e 2008, certo? Pega aqui um gráfico, aqui, uma tabela bem interessante. Olha lá, o que cresceu nos Estados Unidos. Ó. Analista de sistemas, a variação de 94%. Vendedor do varejo aumentou, mas aumentou pouco em relação ao analista. Caixa, 17%. Gerente geral, 16%. Motorista de caminhão, 17%. Auxiliar de escritório, 15%. Suporte técnico e informática, 102%. Atendente de enfermagem domiciliar, 58%, assistente de professor, 61%, tá? Assistente de professor é o TA, acho que é o professor assistente, não sei se é isso, lá nos Estados Unidos. Muitas vezes são os alunos de pós-graduação que acabam dando aula para o professor e corrigindo o próprio professor, né? Certo? Então, muitas vezes você pode ter lá, vou fazer disciplina com o Blanchard, mas de repente não é nem o Blanchard que dá todas as aulas. Parte das aulas é o aluno dele e quem vai elaborar e corrigir as provas é o aluno dele, por exemplo, nos Estados Unidos, tá? Certo? Por exemplo. Operações com maior declínio. Fazendeiro, costureira, babá, datilógrafo, contador, faxineira, agricultor, operador de computador central, operador de máquinas têxteis e telefonista. Certo? Segundo o estudo dele aqui, tá? Interessante, né? Olha lá, faxineiro, empregado doméstico. Na verdade, empregada doméstica, de repente, isso aqui é mais a diarista, né? Aqui no Brasil, né? Isso aqui realmente caiu empregado e aumentou o diarista, né? Mas demonstra que o setor primário, aí, o agricultor e o fazendeiro, perderam o mercado em relação ao mundo, né? É. Na verdade, assim, estão empregando menos, é isso que ele está querendo dizer, entendeu? É emprego mesmo, entendeu? Está empregando menos. Aquilo lá que você falou de emprego, ó, ocupações com maior crescimento, ó. Onde é que tem mais emprego? Analista de sistema. Aí você falou lá, tem a coletadeira lá que não precisa de gente. Ah, então eu não preciso tanto de fazendeiro, certo? Por exemplo. Tá?
Ou ele não precisa. Eu lembro que nos Estados Unidos, por exemplo, o sujeito compra uma frota de colheitadeira, por exemplo, e vai prestar serviço. Isso aparece em vários momentos. É que para a gente assim, é complexo falar de fazendeiro, porque a gente sempre acha que tem que ter alguém para administrar e gerir aquela terra, né? Isso. Isso. Não, então. Mas aí tem uma prestação de serviço que substitui ele ter que ter um empregado. Exato. E aí o prestador de serviço ele trabalha em várias frentes de colheita. Em várias fazendas, por exemplo. Em várias fazendas. Então substitui a mão de obra por uma prestadora de serviço, vamos dizer, com máquina, etc. Eu tenho um colega que é agrônomo, ele faz isso, ele tem uma empresa só para fazer consultoria de fazenda, de coisa, e ele vai viajando no Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, e faz só isso. Entendeu? Ele tem a consultoria dele, ele é agrônomo e faz isso. Certo? Para as empresas, justamente para essas empresas lá, não dependerem de um fazendeiro, de alguém, de um gerente. Pega a empresa dele e a empresa dele administra as fazendas. Entendeu? Agora, não sei até que ponto ele administra economicamente. Ele administra, pelo menos, a questão técnica, né, de produtividade, essas coisas aí, ele deve administrar. Agora, não sei se economicamente até que ponto o trabalho dele vai no âmbito econômico também, certo? Ou então ele contrata um economista para ele, paga baratinho, né, e resolve o problema. Desemprego europeu, crescimento da produtividade e mudança tecnológica lá. Então, tem desemprego e inflação nos Estados Unidos. Atualmente, a inflação na Europa está praticamente estável. Isso sugere que a alta taxa de desemprego reflete um nível natural alto, certo? A taxa natural de desemprego alta. No caso aqui, ó. A inflação está caindo e o desemprego está subindo aqui. Aí aqui, ó, bem 90 aqui, ó, que foi bem aquele conceito de introdução da questão da moeda, das discussões, do Tratado de Maastricht, aqui de 90 para frente, ó. Olha lá, se a gente pegar de 90 para frente, ó, a inflação caindo, mas não tem tanto crescimento econômico. Na verdade, o crescimento está reduzindo e a inflação também. Então, o sucesso da União Europeia no controle da inflação, mas em relação ao emprego, não. Totalmente contrário à teoria. Teoria das áreas monetárias ótimas. Olha lá. É uma coisa que você conta, mas assim, a teoria não está totalmente errada porque você teve um impacto. O problema da teoria econômica é que ela é suscetível à política. E lá teve um impacto da política, né? Só para fazer esse adendo. Colocou um monte de país que não tinha condição de estar lá no tratado, como Itália, Espanha, Portugal, Grécia, certo? Teriam que ser colocados aos poucos. Isso ocasionou a crise de 2008, que não vai aparecer aqui. Desemprego europeu, crescimento da produtividade e mudança tecnológica. Duas linhas de argumentação tentam explicar a alta taxa natural de desemprego na Europa. A estresse, que vocês estavam falando, né? Taxa natural depende do histórico do desemprego real e o alto desemprego levou ao aumento da taxa natural. O que vocês entendem por isso aí? Estresse, vamos lá. Hein, Orlando? Já estamos acabando a aula. Já. Estou me lembrando aqui que tem vários artigos falando a respeito de estresse. Vários. Mas o que você entende aí? Então, vamos dizer assim, o gráfico lá está explicando, né? O gráfico da OCDE explica. Mas lê só essa frase aqui, ó. O que você entende? Então, o alto desemprego levou a um aumento natural. Você tem outro patamar. Por exemplo, os Estados Unidos sempre teve uma média de 6% como desemprego natural. E isso não. 4,5%, 4%. Isso. E a gente chegou nisso em 2010, 11, 12, alguma coisa assim, com taxa de 5% aqui no Brasil. Então a gente estava encaixado no mundo moderno, em termos de taxa de natural. Mas veja, olhando a OCDE, uma taxa de acima de 10 é um absurdo. Hoje nós estamos com a taxa de 15, 13, 14, 15, e acaba sendo natural também, porque não explica tudo,
a inflação ficou relativa. Isso não vai para preço, vamos dizer, não vai para inflação de preços. Tá. E Deixa eu explicar agora o que você está falando. Na verdade é o seguinte, a ideia é a seguinte, ó. Está dizendo o seguinte, ó. Vamos supor, vamos colocar aqui, vamos supor nos Estados Unidos, tá? Não estou falando, não vou botar Estados Unidos, não, vou botar um outro país qualquer, que não é, que não é o Brasil, não é os Estados Unidos, não é nada, tá? Vamos colocar um país qualquer, que a taxa natural é de, vamos supor, de 5%, certo? Taxa de desemprego natural. Taxa de desemprego de pleno emprego. O que ele está colocando aqui, no caso da União Europeia, é que esse desemprego está aumentando a taxa natural de desemprego. Ou seja, se a taxa natural de desemprego era 5, ela passou a ser 7, a 8. É isso que ele está querendo dizer. Isso que é estresse. Esse desemprego real está ocasionando uma mudança na estrutura econômica ao ponto de que a elevação do desemprego ocasione o aumento da taxa natural. Olha que bonito para falar no jornal. Quando vocês estiverem informados, ó, olha que coisa bonita. Depois que vocês estiverem informados, eu falar isso daqui. Né? Vocês estiveram lá, a TV Morena chamar vocês, ó, olha isso daí. Olha que bonito. Olha que técnico e bonito. E real. Certo? Tudo bem? Certo? Não sei se vocês estão... Poderia ir adiante, vai explicar, por exemplo, que na Europa se discute renda mínima, 800 euros, etc., e no resto do mundo também, ou se taxa mais, para poder conter esse desemprego. Como é que vai fazer com taxa de 15? Se a gente olha o gráfico da OCDE, estava nessa faixa que você falou mesmo, 5, alguma coisa assim, né? E aí salta lá para cima e não volta. O que explica exatamente isso que se discorreu. É uma mudança assim, estrutural, por isso que é esclerose. Você vai tendo tanta taxa de desemprego, vai aumentando o desemprego ao longo do tempo, que modifica a própria taxa natural de desemprego, ou seja, a taxa de desemprego de longo prazo, a taxa de pleno emprego, taxa de desemprego de pleno emprego. Por isso que economia, conversar economia é difícil. Como é que você vai chegar e conversar com o cara que existe uma taxa de desemprego de pleno emprego? Então, é lógico que você vai, já aí o cara já vai divergir com você. Já vai falar que não existe, como é que o cara pode estar desempregado se tem pleno emprego? Aí já vocês não vão ganhar discussão. Por isso que é melhor você discutir economia com economista. Não invente de discutir economia com quem não é economista, porque o cara não vai entender o que é uma restrição orçamentária e não vai entender essas coisas que a gente acaba discutindo, entendeu? Que são mais técnicas, entendeu? Então é mais difícil de a gente discutir com a pessoa que não é técnica, que não é da área. É muito mais difícil, certo? Tá? Então tem aqui, ó, a esterese. E tem a questão da euroesclerose. A alta taxa natural de desemprego atual reflete um problema estrutural, que eu estava falando para vocês, ó. Em especial das bases institucionais do mercado de trabalho europeu, que não se adaptam bem ao alto nível da mudança tecnológica que caracteriza as economias modernas. Olha lá, ó. A tecnologia aumentando o desemprego. Certo? A tecnologia afetando o mercado de trabalho e afetando o desemprego. Aí, qual era a solução para eles lá no desemprego, só para fechar? Era reduzir o número de horas trabalhadas das pessoas. Ah, mas isso vai fazer com que as pessoas ganhem menos. Vai fazer com que as pessoas ganhem menos e mais que aumente, mas com o pressuposto de pegar aquele emprego, parte daquelas horas trabalhadas e transformá-la em emprego para outra pessoa. É um pressuposto. Se vai acontecer, se não vai acontecer, já é outra história, entendeu? Agravado ainda por imigração, hein, professor? Hã? Agravado ainda por imigrações. Isso. Que aumentou a oferta de trabalho, que assim, nós somos oferta, aumentou a oferta dos migrantes, dada a demanda. Então, o salário baixou mais ainda. Certo? Né? O salário diminuiu mais ainda. Então, tem essas questões dos imigrantes, né? Certo? É isso, turma.
Então, aqui, aí chega no final aqui, ele vai para os conceitos que ele falou: desemprego tecnológico, mudança estrutural, que é mudança de estrutura, destruição criadora, transformação, progresso tecnológico que privilegia a qualificação, estresse e euroesclerose. E aí, foi boa a aula? Gostou da aula, Maria? Cadê a Maria? Maria Eduarda. Tanto a Rússia quanto a Celioste. É assim que se fala? Ou será que eu vou sair terminar a faculdade sem terminar o curso da aula para vocês e aprender a pronunciar o seu nome? Certo? Certo, Bárbara? Certo, professor, essa aula foi legal. Entendeu? Conseguiu pegar Demais. direitinho? Deu para entender. Hã? Deu para entender. Professor, deixa eu te perguntar, na sua prova, vai ser quantitativa também? Até agora não. Ah, tá. Tá? É mais conceito. Até agora não. Tá? Uhum. Beleza. Definida para que dia? Dia 3 de maio. Quanto? 3 de maio. Ah, Que dia é hoje já? Acho que é 19, né? 19. É, tá chegando. Chegando. Tem que elaborar. Você não dá um trabalho? O único problema do EAD é que a prova não é presencial. Se a prova fosse presencial, vocês teriam menos trabalho. Ah, outra pergunta, vai ser no horário da aula? Ou o senhor vai deixar Não, 24 só no horário da aula. Não vou fazer assim. Vou fazer a coisa mais ortodoxa possível. Só no horário. No horário de 7, somente naquele horário. Tem que entregar no horário. Certo? Tá. Tá? Uhum. E vai ser uma prova estilo mercado de trabalho. Como vocês gostam de mercado de trabalho, vai ser um estilo mercado. O que é estilo mercado? Você tem que fazer naquele horário e entregar naquele horário. E ela vai ter o tempo exato para fazer naquele horário. Vão ser questões fáceis, médias e médias. Não vai ter nenhuma questão difícil, não. Certo? Tudo de acordo com o contexto do livro. Se colocar difícil, eu vou colocar uma, de repente, para o final. Se colocar. Certo? Tá bom? Se eu colocar. Alguma dúvida? Certo, Nixon? Brian? Certo, Nixon? Cadê o Nixon? Nixon, quieto. Estava participando, agora parou. Certo, Matheus? Certíssimo, professor. Tá. Certo, Felipe? Amanhã, então, a gente vai trabalhar o capítulo 14. Vamos tirar a dúvida desse, né? Se alguém tiver alguma dúvida, a gente pode voltar para esse ou para os outros. Eu sempre estou aberto a tirar essas dúvidas, seja elas quais forem, e ir para o capítulo 14 e ver. O problema é que nesse essa parte de modelo de solo dele aí é meio. Tem umas coisas legais, ele fala, tem umas coisas que ele deixa de falar, né? Mas assim, vamos continuar seguindo, que é o manual que vocês têm, por enquanto, né? Que a maior dificuldade do EAD é assim, teria que ter um material para você, tem que ter um conjunto de coisas, de estrutura, material, sala de dúvida, gravação de aula, um monte de coisa, entendeu? Não é só chegar e dar aula à distância, né? Na antiga, quando eu presencial, vocês tinham chance de quê? De tirar fotocópia dos capítulos de um livro que precisassem, né? Então era mais tranquilo. Mas a gente tem acesso ao material Do livro, né? Eu sei, do Jones, né? Sim, Então, ótimo. a gente tem o PDF. Ótimo. De repente a gente pode discutir um pouco, tá? Mais alguma coisa? Uma pergunta, Rolando? Deixa eu fazer a chamada logo, né? Quem está lendo, por exemplo, o Jones, poderia tentar trazer alguma coisa do Jones para reforçar ou para contradizer. Pode ser. Pode ser, a gente pode tirar uma aula para isso. Tentar discutir alguma, sei lá, como é que ele constrói o modelo e tal. É que essa parte do Jones, geralmente eu deixo para quando termina essa parte do livro, né? Mas eu presencial, né, professor? Presencial, porque ele não tem slide, é um livro mais... Não, o problema é você ensinar a derivar um modelo
à distância. Entendeu? Como Sim. você deriva um modelo, ensina o aluno a derivar um modelo que eu nem sei se o aluno está olhando necessariamente o que eu estou nos meus slides, ele pode estar só escutando o que eu estou falando. Então, como é que eu sei, eu vou ensinar derivada se eu não sei se o aluno está olhando para as contas que eu estou fazendo, entendeu? Essa é a dificuldade do EAD, sem suporte, né? Professor, mas eu acho que, pelo menos, tipo, eu não cheguei a ler muito do livro do Jones, não. Se li os 2 primeiros capítulos, foi muito. Mas ele tem uma escrita bem ok, e acho que a parte da derivação dos modelos, ela não é muito necessariamente o que a gente vai usar, né? Se a gente tivesse os slides para dar uma aplicada só para a gente entender Sim, como sim, funciona, sim. seria suficiente para a gente. Sim, sim, sim. Deixa eu só pegar aqui os alunos. O Acidino está aí, tá? Tá aí, Ana Carolina também, né? também, Anderson Felipe, o Ari não presente. falta. Por aqui, Arthur, professor. Arthur não tá. Beatriz, Beatriz tá. Bruno também, né? Eduardo Estou Juliano aqui, também, né, professor. Eduardo? O Edu Eduardo também. também. Felipe também. Também. Guilherme também, os dois, né? Os 2. Igor, O Igor não. Isadora tá, né? Isadora tá. João também, né? João não. Josilane também. Tá. Liza. Liza não tá hoje não, professor. Leonardo. Sim, né? Leonardo tá o de Carvalho só. Lucas. Lucas tá o Kenzo e o Tomás. Ótimo. Ludmila tá, né? Ludmila não, professor. As Maria Eduarda, as duas. Tô aqui. E a Celeste também? Presentes as duas. Mariana tá aí? Tá. Murilo? Murilo não. Natália tá, né? Natália não, professor. Só se ela tava no começo da aula, mas eu não cheguei a ver. Nixon, Orlando. Paulo Sérgio tá aí? Tá aqui. Pedro sim, né? Kézia. Rafael, Uhum. Samuel, Thiago, Vinícius, Vitor. Então, isso. Vinícius não tá, professor. Tá. Então é isso, pessoal. Então daqui a pouco a gente. Então é isso. Tinha mutou seu microfone, professor. Tchau, tchau. Beleza, professor. Tchau, tchau. Tchau.